tornados, vórtices colossais de ar, capazes de transformar paisagens num piscar de olhos. Nesta jornada, vamos revisitar os 10 tornados mais devastadores que o mundo já testemunhou. Preparem-se, pois vamos adentrar um reino onde a fúria da natureza reina absoluta. Nossa jornada começa em maio de 2013, nas planícies do Oklahoma, lar de alguns dos tornados mais poderosos já registrados. Próximo à cidade de El Reno, uma tempestade monstruosa gerou um tornado de proporções recordes. Com 4,2 km de diâmetro, essa besta colossal se tornou o maior tornado já documentado. Felizmente, apesar de seu tamanho, o gigante de El Reno não ceifou muitas vidas, afetando principalmente áreas rurais. Ele permanece gravado na história meteorológica como um testemunho do potencial destrutivo dessas tempestades. O gigante de El Reno pode ter desaparecido, mas sua presença fantasmagórica permanece. Nossa jornada nos leva a Daulatpur e Saturia, em Bangladesh, palco de um dos tornados mais mortais da história. Em abril de 1989, um tornado devastador atingiu essas comunidades densamente povoadas, deixando um rastro de devastação inimaginável. O número de mortos chegou a 1.300, tornando-se o tornado mais mortal já registrado. Milhares ficaram feridos e desabrigados, e a infraestrutura foi reduzida a escombros. O tornado de Daulatpur Saturia serve como um lembrete do poder destrutivo da natureza e da necessidade de melhores medidas de preparação. Nossa jornada nos leva de volta ao ano de 1925, quando um dos tornados mais longos e mortais da história atingiu os Estados Unidos. O tornado Tri-State esculpiu um caminho de destruição por Missouri, Illinois e Indiana, deixando uma cicatriz de 352 km de comprimento. Ele persistiu por horas, cruzando fronteiras estaduais a velocidades impressionantes. Quando o tornado Tri-State finalmente se dissipou, ele deixou um rastro de devastação. O número de mortos chegou a 695, tornando-se um dos tornados mais mortais da história dos SPA. É uma história de sobrevivência e resiliência em face da adversidade. Em maio de 1999, o coração da América foi atingido pela fúria de um tornado devastador, um dos mais poderosos já registrados na história. A cidade de Moore, Oklahoma, suportou o peso da fúria da natureza, com bairros inteiros sendo reduzidos a escombros. O tornado Bridge Creek Moore, com ventos de 484 km/h, foi classificado como um F5 na escala Fujita aprimorada, a categoria mais alta possível. Sua fúria foi implacável, destruindo tudo em seu caminho, desde casas até escolas e empresas locais. Quando a poeira baixou, o número de mortos chegou a 40, com centenas de feridos e milhares de desabrigados. O tornado Bridge Creek Moore serviu como um lembrete do poder bruto da natureza e da importância da preparação para desastres, destacando a necessidade de sistemas de alerta eficazes, assim como um alerta para a necessidade de investir em infraestruturas mais resilientes, capazes de suportar eventos extremos, como fazemos no Brasil após as tragédias em cidades como Petrópolis, onde a reconstrução é um esforço contínuo e vital. Nossa jornada nos leva a Joplin, Missouri, onde, em maio de 2011, um tornado devastador atingiu o coração da América, deixando um rastro de destruição e tristeza. O tornado Joplin, classificado como um F5, esculpiu um caminho de destruição de 1 km de largura pela cidade, afetando milhares de vidas. Com ventos superiores a 320 km/h, o tornado Joplin destruiu casas, empresas e marcos históricos, deixando a cidade irreconhecível. O número de mortos chegou a 158, tornando-se o tornado mais mortal nos Estados Unidos em mais de 60 anos, uma tragédia que marcou a história. O tornado Joplin destacou a resiliência do espírito humano, mostrando a força e a união da comunidade.
À medida que a comunidade se unia para se reconstruir, surgiram histórias de coragem e solidariedade, relembrando-nos da força do povo brasileiro em situações semelhantes, onde a união faz a diferença. Como após as enchentes em Santa Catarina, onde a comunidade também se uniu para superar a adversidade. Nossa jornada nos leva ao nordeste dos EUA, para o estado de Massachusetts. Em junho de 1953, um poderoso tornado atingiu a cidade de Worcester, deixando um rastro de devastação. O tornado de Worcester, classificado como um F4, percorreu 16 quilômetros, impactando tudo em seu caminho. Com ventos de até 320 km/h, o tornado de Worcester arrancou telhados, derrubou árvores e jogou carros, evocando a imagem das fortes tempestades que assolam o litoral brasileiro. Quando a tempestade passou, 94 pessoas perderam a vida e mais de 1.200 ficaram feridas. O tornado de Worcester serve como um lembrete do poder bruto da natureza e da importância da resiliência. Nossa jornada nos leva ao ano de 1936, quando um tornado devastador atingiu a cidade de Tupelo, Mississippi. O tornado de Tupelo, classificado como um F5, percorreu 32 km, impactando tudo em seu caminho. Com ventos de mais de 300 km/h, o tornado de Tupelo destruiu casas, empresas e marcos. O número de mortos chegou a 216, tornando-se um dos tornados mais mortais da história dos EUA. O tornado de Tupelo destacou a resiliência do espírito humano, à medida que a comunidade se unia para se reconstruir. Nossa jornada nos leva ao ano de 1840, quando um tornado devastador atingiu a cidade de Natchez, Mississippi. O tornado de Natchez, estimado em uma força F4, percorreu 8 km, impactando tudo em seu caminho. Com ventos superiores a 260 km/h, o tornado de Natchez destruiu casas, empresas e marcos. O número de mortos chegou a 307, tornando-se um dos tornados mais mortais da história dos EUA. O tornado de Natchez destacou a resiliência do espírito humano, à medida que a comunidade se unia para se reconstruir. Nossa jornada nos leva ao ano de 1936, quando um tornado devastador atingiu a cidade de Gainesville, Geórgia. O tornado de Gainesville, classificado como um F4, percorreu 16 quilômetros, impactando tudo em seu caminho. Com ventos superiores a 320 km/h, o tornado de Gainesville destruiu casas, empresas e marcos. O número de mortos chegou a 203, tornando-se um dos tornados mais mortais da história dos EUA. O tornado de Gainesville destacou a resiliência do espírito humano, à medida que a comunidade se unia para se reconstruir. Nossa jornada termina no ano de 1896, quando um tornado devastador atingiu a cidade de St. Louis, Missouri. Este evento catastrófico marcou a história da cidade e deixou uma cicatriz profunda na memória de seus habitantes. O tornado de St. Louis, classificado como um F4, percorreu 16 quilômetros, impactando tudo em seu caminho. A força destrutiva do tornado foi sentida em cada esquina, transformando paisagens familiares em cenários de devastação. Com ventos superiores a 320 km/h, o tornado de St. Louis destruiu casas, empresas e marcos. Edifícios que antes eram símbolos de progresso foram reduzidos a escombros em questão de minutos. O número de mortos chegou a 255, tornando-se um dos tornados mais mortais da história do Cimanimauer. Famílias inteiras foram afetadas, e a cidade chorou a perda de muitos de seus cidadãos. O tornado de St. Louis destacou a resiliência do espírito humano, à medida que a comunidade se unia para se reconstruir. A solidariedade e a determinação dos sobreviventes foram fundamentais para a recuperação da cidade. O tornado de St. Louis serve como um lembrete do poder bruto da natureza e da importância da preparação para desastres. Este evento histórico nos ensina a valorizar a vida e a estar sempre preparados para o inesperado. E assim termina nossa jornada pelos anais da história.
onde testemunhamos o poder bruto e a devastação implacável dos tornados mais mortais do mundo. De cidades movimentadas a comunidades rurais, essas tempestades deixaram uma marca indelével em nosso planeta. Ao investirmos em preparação para desastres e apoiarmos os esforços de socorro, podemos mitigar os impactos devastadores de tais eventos no futuro, assim como fazemos no Brasil com a Defesa Civil e outras iniciativas. Junte-se a nós na próxima vez, enquanto continuamos nossa exploração do mundo natural e seus muitos mistérios. Até o próximo!